Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, sabe, geralmente só vira notícia quando a crise já estourou. Quando o problema já aconteceu, né? Exato. A cadeia de suprimentos da saúde. Em qualquer outra indústria, uma falha na logística significa, sei lá, prejuízo. Sim, um produto que não chega na prateleira. É ruim, claro, mas a vida segue. Agora, na saúde, uma falha, bom, significa um equipamento que não funciona, um medicamento que falta, Uma vida em risco. A consequência é completamente outra. é outra. E para guiar nossa análise, a gente pegou uma fonte de peso, a tese de doutorado do Pedro Sena Vieira. Ele faz uma verdadeira autópsia dos riscos nesse sistema e a gente vai focar especificamente no capítulo 4. Que é o começo de tudo, a identificação. Exato. Nossa missão aqui é entender a anatomia do risco. É como um médico que, em vez de só tratar o sintoma, quer entender de onde a doença vem. E o ponto de partida do estudo já é muito revelador. Ele mostra algo quase inacreditável. O quê? Que enquanto indústrias como a automobilística, a de tecnologia, já têm décadas de estudo sobre como proteger suas cadeias de suprimentos, Já estão bem avançadas nisso. muito. A saúde, por outro lado, está bem atrás nesse jogo. É um grande ponto cego na literatura, sabe? E o que eu achei mais potente nessa análise é que ela se recusa a tratar risco como uma palavra vaga. Sim, como um fantasma que assombra os corredores do hospital. Isso. O trabalho dele é dar nome, sobrenome e endereço a cada uma dessas ameaças. A premissa é simples, mas é poderosa. Com certeza. Você não consegue se defender de um inimigo que você nem sabe qual é. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. A primeira coisa que a tese faz, e que eu achei, assim, fundamental, é dizer, calma aí, não dá para pegar o manual de gestão de risco da Toyota e simplesmente aplicar no hospital. As regras são outras. O que está em jogo é diferente. Então o estudo propõe uma definição nova, um jeito novo de enxergar a gestão de risco na cadeia de suprimentos da saúde. E essa ideia toda se sustenta em 5 grandes pilares. E o genial aqui, na minha opinião, não é nem a lista em si. Não. Não. A grande sacada é como esses pilares se conectam e forçam o gestor a sair daquela mentalidade de caixas e caminhões. Da logística pura e simples. Exatamente. O primeiro pilar é a engenharia clínica, que é a gestão de toda a tecnologia médica. Pensa assim, o risco não é só o respirador não chegar. Certo. É o software do respirador dar um problema no meio da UTI. Entendi. O segundo pilar é a resiliência. Isso, que é a capacidade não só de aguentar o tranco de uma crise, mas de se levantar rápido. Depois vem os mais clássicos, né? Gestão da cadeia de suprimentos Feijão com arroz da logística. e a gestão de riscos em si, que é o foco. Certo, até aí tudo parece fazer sentido. Mas o quinto pilar, esse me pareceu o que realmente vira o jogo. O conceito de organizações de alta confiabilidade. As HROs. Sim, A tese importa essa ideia de lugares como usinas nucleares e controle de tráfego aéreo. Mas, peraí, comparar um hospital, que é um ambiente caótico por natureza, com uma usina nuclear, que é o suprassúmulo controle, parece estranho, né? parece. Isso é aplicável na prática ou é só uma teoria bonita no papel? Essa é a provocação central do estudo. É claro que um hospital não é uma sala de controle de um reator nuclear, Definitivamente não. mas o princípio por trás das HROs é o que importa. Uma obsessão coletiva com a falha. Obsessão coletiva. Como assim? Nessas organizações, todo mundo, do diretor ao técnico de manutenção, está constantemente procurando o que pode dar errado. Eles celebram a identificação de um erro. Celebram? Sim, porque é uma chance de aprender antes que a catástrofe aconteça. Trazer isso para a saúde significa mudar a cultura. Uma mudança cultural profunda. Significa que a enfermeira que percebe uma pequena falha no processo de dispensar um medicamento não tem medo de apontar o erro. Pelo contrário, ela é incentivada a fazer isso. A tese argumenta que sem essa mentalidade, os outros 4 pilares, eles ficam capengas. Entendi. Então não é sobre transformar o hospital num ambiente estéril e sem imprevistos. Isso é impossível. Não, de forma alguma. É sobre torná-lo um ambiente, digamos, neurótico com a possibilidade do erro.
A gestão de risco deixa de ser um departamento isolado. E vira o trabalho de todo mundo. Exato. Exatamente. A proposta é que para gerir o risco de verdade, você precisa olhar ao mesmo tempo para a calibração do tomógrafo, que é a engenharia clínica, Certo. para a cultura da equipe que opera aquele tomógrafo, que é a mentalidade HRO, para a capacidade do fornecedor de reagir a uma crise, a resiliência, e, claro, para o nível do estoque de seringas, o SCM. É uma visão de 360 graus. Total. Deixa de ser uma linha de montagem e passa a ser um organismo vivo. E essa visão integrada é fascinante na teoria, mas a gente sabe que o papel aceita tudo. A parte que eu achei incrível foi quando eles pegaram essa estrutura toda... E levaram para o mundo real. Exato. Eles compilaram uma lista gigantesca de riscos da literatura e foram validar com quem está na trincheira. Gestores de hospitais, distribuidores, fabricantes. Um verdadeiro teste de estresse para o modelo. E a realidade que eles encontraram foi ainda mais complexa. E o mapa de vulnerabilidades que emergiu disso é vasto, é impressionante. De todos os riscos que a tese levanta, 2 me chamaram muita atenção por não serem nada óbvios, sabe? Quais? O primeiro é excesso de embalagens. Excesso de embalagens. Parece trivial, né? Minha primeira reação foi: sério? Com tanto problema vamos falar de plástico? Pois é, a minha também. Mas aí um dos profissionais entrevistados explica. Imagina uma sala de emergências. Ok. O paciente está em estado crítico. O médico precisa de um catéter específico agora. E esse catéter vem dentro de uma caixa que está dentro de um saco plástico que, por sua vez, tem mais 2 camadas de proteção. Nossa. Cada segundo perdido para desembalar o material é 1 segundo a menos para o paciente. Além disso, todo aquele lixo acumulado no ambiente que precisa ser estéril aumenta o risco de contaminação, de desorganização. Faz todo sentido. De repente, a embalagem deixa de ser um detalhe e vira um risco operacional e clínico. É, o tipo de coisa que você nunca pensaria se estivesse olhando só para uma planilha de estoque. E o outro risco que te chamou a atenção? Corrupção. Uau! E aqui a análise é corajosa porque toca numa ferida exposta principalmente no setor público. A corrupção não é listada como um risco moral apenas. Não. Idade. Um medicamento de procedência duvidosa, o impacto na segurança do paciente e do profissional é direto. A corrupção, nesse mapa, é um fornecedor de má qualidade institucionalizado. E isso me leva a pensar numa coisa que a tese não diz com todas as letras, mas que fica no ar. Nenhum desses riscos vive isolado, né? De forma alguma. Eles parecem se alimentar um do outro. Totalmente. É um efeito dominó. Pensa comigo. Um processo de compra falho por causa de uma licitação mal desenhada, que é um risco de procurement, Certo. leva à escolha de um fornecedor ruim, que é um risco de qualidade. Esse fornecedor atrasa a entrega, risco de distribuição. O que força o hospital a fazer uma compra de emergência mais cara. Exato, risco de custo. E isso estoura o orçamento e talvez afete a manutenção de um equipamento, que é um risco de engenharia clínica. Um problema puxa o outro em cascata. E é nas entrevistas com os profissionais que essa cascata fica escancarada. É a alma do estudo, na minha opinião. Com certeza. Por exemplo, tem o depoimento do profissional C1. Ao falar das licitações públicas, ele basicamente descreve um beco sem saída. Ele diz que mesmo sabendo que uma empresa tem um histórico péssimo... De entrega, de qualidade... Isso, a lei o obriga a aceitar a proposta se for a de menor preço. O sistema, que deveria ser um controle, vira a própria fonte do risco. E como um gestor lida com isso? A verdade é que ele não lida, ele sobrevive. É isso. Esse depoimento é a prova do que falávamos. O risco na saúde, muitas vezes, é institucional. Não adianta ter o melhor software de gestão de estoque do mundo se a lei de compras te obriga a tomar uma decisão ruim. A solução não está só dentro do hospital, então? Não. Está na regulação, na política pública. O gestor fica de mãos atadas, administrando a consequência de uma decisão que ele nem tomou. Outro ponto que me marcou muito foi o do profissional A. Ele diz com todas as letras que a identificação de riscos na organização dele não é um processo formal. Não é sistematizado. Não tem sistema, não tem método. Depende da habilidade do analista de plantão com suas planilhas de Excel que não se conversam. Isso é assustador. É o que a gente chama de conhecimento tácito,
O risco mora na cabeça das pessoas e não nos processos da organização. Exato. Aquele analista experiente sabe, por instinto, qual fornecedor vai atrasar perto do feriado, qual produto costuma ter problema de lote. Ele é o sistema de gestão de risco ambulante. O problema é o que acontece quando essa pessoa tira férias. Fica doente ou, pior, pede demissão. A memória de risco da organização vai embora com ela, E a instituição fica completamente vulnerável. tendo que reaprender tudo da pior maneira possível, com a crise. É a diferença entre ter uma estratégia e ter heróis. E os heróis, uma hora, cansam. Com certeza. E essa dependência do indivíduo se soma aos riscos que vêm de fora, né? Vários entrevistados no Rio de Janeiro citaram o roubo de cargas, Sim, um problema de segurança pública. que vira um problema de custo para o fornecedor, que repassa o preço e, no final, Vira um problema de orçamento para o hospital. A cadeia inteira absorve o impacto. e a visão do fabricante, o OEM, adiciona mais uma camada. Ele reclama que não tem visibilidade da demanda real dos hospitais. Mas, ao mesmo tempo, ele admite que também sofre com a falta de comunicação dos seus próprios fornecedores de matéria-prima. Ou seja, é uma miopia crônica que se espalha por toda a cadeia. Ninguém enxerga mais do que um passo à frente ou um passo atrás. Exato, o hospital culpa o distribuidor, que culpa o fabricante, que culpa o fornecedor de insumos. É um sistema de desconfiança mútua. E no meio disso tudo, o depoimento do distribuidor, o profissional G.1, amarra todas as pontas. É muito bom. O que ele diz? Ele fala: se o fornecedor original me manda um lote com problema de qualidade, eu não consigo entregar para o hospital. A culpa não é minha, mas o hospital vai me cobrar. E o preço final vai refletir todo esse meu esforço para gerenciar a inconsistência dele. Fica claro como o risco é como uma onda, né? Perfeito. Nasce lá no começo da cadeia, pequenininho, e vai crescendo, crescendo, até quebrar na porta do hospital. E quem se afoga é o paciente. Essa é a imagem. Ele não gerencia produtos, ele gerencia as falhas dos outros. E o custo dessa gestão de falhas é embutido no preço do produto que chega ao leito do paciente. É impressionante. Certo. Depois de passar por tudo isso, vamos tentar organizar as ideias. O que essa análise aprofundada nos diz, afinal? Para mim, o primeiro grande insight é que a gestão de risco na saúde é muito, mas muito mais do que logística. Com certeza. É um quebra-cabeça que envolve tecnologia, cultura de equipe, leis de compra, segurança pública. É um problema complexo, sistêmico. Exato. E o segundo ponto que deriva disso é que você precisa de uma estrutura para pensar essa complexidade. A proposta dos 5 pilares da tese é justamente essa, um mapa mental. Um framework. Isso. Sem um mapa, você fica tratando os sintomas, o estoque que acabou, em vez de diagnosticar a doença. Que pode ser uma cultura organizacional que pune quem aponta erros, por exemplo. Exatamente. E o terceiro, que para mim é o mais prático e talvez o mais preocupante, é o abismo que existe entre o que a academia já sabe. E o que acontece no dia a dia? Sim. As entrevistas mostram um cenário reativo de apagar incêndios que depende demais da experiência e do heroísmo de poucas pessoas. Falta método, falta sistema, falta processo. Exato. E é por isso que a grande contribuição deste trabalho é, em essência, ser um bom diagnóstico. Ao nomear, categorizar e principalmente validar os riscos com quem sente a dor na pele, a pesquisa entrega uma ferramenta. Um ponto de partida. É como se dissesse para as organizações de saúde: olha, o mapa do tesouro da resiliência começa por aqui. Estes são os monstros que vocês vão encontrar no caminho. Agora vocês podem começar a planejar a jornada em vez de só torcer para o barco não virar na próxima tempestade. No fim das contas, a identificação dos riscos é o alicerce. Sem saber exatamente contra o que você está lutando, qualquer plano de defesa é só um palpite. Um palpite caro. Um palpite caro, que pode te custar vidas. É o passo zero. E o estudo mostra que muitas organizações de saúde ainda nem deram esse passo de forma estruturada. E a pesquisa nos deixa com uma reflexão final que vai além do próprio capítulo, eu acho. O próximo passo, lógico, depois de identificar os riscos, é medir e mitigar. Certo, certo. Mas se a tarefa aparentemente simples, de apenas nomear as ameaças, já revela essa teia assustadora de interdependências, Que vai da política de licitação até o
plástico que embala um catéter. Exatamente. Fica a pergunta: o que é realmente preciso para uma organização de saúde se tornar resiliente? A resposta é mais um software, mais um processo, mais um comitê de risco. Ou é algo muito mais profundo? Uma transformação cultural, onde a gestão de risco deixa de ser um item no checklist e passa a fazer parte do DNA de cada pessoa na cadeia, do gestor que assina o contrato ao motorista que faz a entrega.